A impressão que muita gente tem a respeito da teoria do Big Bang é que ela é uma teoria, assim, praticamente que resolve o problema da origem do universo. E, na verdade, ela não resolve o problema da origem do universo. O problema, quando eu digo assim, a questão de sabermos como exatamente, do ponto de vista da ciência, o universo teria começado. Eu sei que para nós cristãos, eu sou cristão, acredito na Bíblia, acredito na literalidade da Bíblia, para nós não existe um problema muito sério, ou assim, nenhum problema, em aceitar a origem do universo, como ele teria vindo à existência e tudo mais. Mas quando a gente trata da questão científica, existem várias coisas a serem consideradas. Deixa-me pegar algumas frases, só para você ter uma ideia, quando a gente trata do Big Bang, criação e coisas desse jeito, algumas frases que foram ditas pelo falecido Stephen Hawking, quando ele escreveu um livro muito interessante, intitulado The Grand Design, o Grande Planejamento. Eu acho que ele está pensando em teoria do design inteligente. Olha só que coisa interessante. Isso aí está bem no finalzinho do livro. Ele disse o seguinte: criação espontânea é a razão do porquê coisas existem e não nada. Por que o universo existe? Por que nós existimos? Como é que é o negócio? Criação espontânea é a razão do porquê coisas existem e não nada? Isso não faz sentido. Por que as coisas deveriam existir? Ou seja, bom, de qualquer forma, essa é uma das questões interessantes que ele fez essa proposta no final do livro. Olha a segunda que está ali. Não é necessário invocar a Deus para acender o estupim e fazer com que o universo funcione. Sem dúvida. Só precisa explicar como que o estupim foi aceso, não é verdade? Ou seja, é muito fácil a gente falar assim, olha, o universo, pum, tá aqui, ó, explodiu assim, é a maneira de dizer. Veio à existência por meio desse Big Bang, dessa singularidade, esse negócio todo que aconteceu aí. E as pessoas ficam assim encantadas com isso. Mas espera aí, se a coisa já estava lá, o que fez com que isso saísse de um estado neutro para produzir o que nós temos hoje? Ou seja, se você pegar um exemplo aí de um Big Bang, vamos pegar uma banana de dinamite, tá? Se eu deixar a banana de dinamite quietinha no seu cantinho, ela vai explodir? A resposta é não. Tem que alguma coisa acontecer, alguém tem que ir lá e chacoalhar, alguém tem que pegar, acender o pavio, alguma coisa tem que ser feita para que essa banana de dinamite venha a explodir. Caso contrário, ela continuará sendo uma banana de dinamite pela eternidade toda. Agora, a última delas é, assim, eu fiquei chocado quando eu li e, por ter sido Stephen Hawking quem disse, eu fiquei, assim, bastante decepcionado também, com ele, obviamente. Ele disse o seguinte: porque existe uma lei como a gravidade, o universo pode e se autocriará do nada. Rapaz, isso daí para mim foi aquele pontapé, literalmente, em vez de chutar a bola, chutou a trave, sabe? Como é que pode? Olha só que coisa. O que tem a ver a gravidade? A gravidade só atua em coisas que existem. Se coisas não existem, a gravidade não vai atuar nelas. Não faz sentido. Ou seja, como seria possível a gente ter um negócio que literalmente a gravidade, entre aspas, teria ajudado a produzir se não tinha nada? Seria mais ou menos assim. Imagina que eu fizesse a seguinte proposta para vocês. Eu vou dar para vocês um montão de nada. Vocês vão levar para casa esse montão de nada e no próximo encontro nosso eu gostaria que vocês trouxessem alguma coisa que vocês fizeram com todo esse nada que eu estou te dando agora. É bem legal, né? Porque não está me custando nada e também não pesa nada. Então você está levando para casa esse montão de nada que eu estou te dando aí. E quando você voltar, faça alguma coisa, traga alguma coisa que você conseguiu fazer com o nada. Pergunta, o que a gravidade tem a ver com o nada? Nada. Então, essa ideia é muito interessante, como as pessoas vão ao desespero, falam coisas absurdas, e não estou dizendo de pessoas que não sejam inteligentes. Stephen Hawking foi um exemplo desses, um homem brilhante, mas, infelizmente, brilhantemente errado. Eu até costumo dizer que, atualmente, ele não é mais naturalista. Ele já mudou de ideia, agora ele já conhece a verdade a respeito de todas as coisas. Só não dá para mudar a posição que ele sustentou o tempo todo. É uma pena.
Uma pena, não é? Mas seguindo em frente, quando nós tratamos do Big Bang, tem muitas coisas para a gente poder parar e pensar, porque Big Bang é uma proposta. Lembra que eu estou, assim, por trás de tudo isso, a ideia seria coerente, compatível, um cristão aceitar o Big Bang. Tá? Então, quando a gente pensa em Big Bang, a gente está falando de uma teoria praticamente. Então, deixa-me dar algumas bases do que significa essa teoria. O Big Bang praticamente tem 3 pilares fundamentais. Existem 3 coisas que nós observamos no universo, e dessas 3 coisas foram feitas assim interpretações dessas chamadas observações. O primeiro delas é o desvio espectrográfico da luz das galáxias para o vermelho. Isso aí tem a ver praticamente com a ideia de que quando nós olhamos uma galáxia, a luz dessa galáxia está um pouquinho mais avermelhada do que deveria ser. Deixe-me explicar como que isso aí funciona. Isso é o chamado efeito Doppler. Quando você está parado na sua casa ou no seu trabalho, em algum lugar, e você ouve uma ambulância, no fundo está ouvindo a sirene da ambulância, você percebe que quando ela está vindo na sua direção, o som é um pouco mais agudo, até imitar, fica assim, ó, uau, 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 uau. E depois que ela passa, fica um pouco mais grave. Não é aquele negócio que acontece, vem uau, 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 uau. É mais ou menos igual quando você assiste uma corrida de Fórmula 1. O carro passa, faz, ele vem com uma frequência mais aguda e depois a frequência fica mais grave. Peraí, no caso da sirene da ambulância, mudou a frequência dela? Não, ela emite a mesma frequência o tempo todo. É que quando a ambulância está vindo na sua direção, existe uma compactação, ou seja, a frequência fica um pouco maior, o som fica mais agudo. Depois que ela passa, existe uma descompactação. O que acontece? O som fica mais grave. Quando a gente aplica isso, em vez de som, a gente aplica a luz, funciona do mesmo jeito. Se galáxias que emitem luz estiverem vindo na nossa direção, a luz vai ficar um pouquinho mais azulada. Se elas estiverem se afastando da gente, a luz vai ficar um pouco mais avermelhada. Então é assim que funciona essa ideia. Então, quando nós falamos dessa questão do desvio espectrográfico da luz das galáxias para o vermelho, e a gente sabe que uma grande maioria das galáxias tem esse desvio realmente voltado para o vermelho, a proposta é que, então, esse universo estaria expandindo. Essa é a interpretação. Perceba bem. A luz das galáxias está um pouco mais avermelhada? Sim, está. Qual a interpretação? O universo, então, está expandindo. Percebe? Isso é uma interpretação. E é importante a gente entender essas muitas interpretações. A gente vai discutir um pouquinho delas ao longo da palestra. Mas uma outra coisa que é bem interessante aí, que é o segundo pilar, é a abundância de elementos existentes, ou seja, a matéria que teria sido produzida logo no início. Então, logo no início, você tem praticamente a produção dos elementos básicos. A gente está falando praticamente de hidrogênio e hélio, esses 2 principais. Tem os outros também ali que você pode depois olhar na tabela periódica, mas são os primeiros, hidrogênio o principal deles, porque tem só um próton e um elétron, e daí o hélio, literalmente 2 prótons, 2 nêutrons e 2 elétrons. Então, esses seriam os elementos básicos, os elementos primordiais, e a abundância deles. Então, no início do universo, segundo a teoria do Big Bang, nós deveríamos encontrar apenas esses elementos químicos básicos. Por quê? Os demais viriam depois, né? Então não teria esse negócio logo no começo. E um terceiro pilar do Big Bang, que é bem interessante aí, é a chamada radiação de fundo, a microrradiação de fundo, que foi interpretado como sendo o brilho que sobrou desse Big Bang, dessa explosão, entre aspas, inicial. Então, esse brilho remanescente aí, essa radiação de fundo, ela existe, ela é real, e tem sido por meio dela que, inclusive, que a gente tem noção da temperatura do universo, uma temperatura de aproximadamente 270 graus abaixo de zero, tá? Então, lá fora é bem frio a coisa. Então, isso daí é a sugestão. A proposta é que o universo teria começado extremamente quente, com o passar do tempo ele foi expandindo, teria expandido e esfriado.
E as temperaturas iniciais são as mais variadas. Já tenho lido vários artigos com propostas que vão de algumas centenas de milhares até algumas dezenas de milhões, de graus, no caso Kelvin. Mas é muito interessante. Muito, muito interessante. Por quê? Ninguém sabe exatamente, então tem que ter um número ali, tem que ter um valor. Mas então a proposta, voltando de novo, esses são os 3 pilares principais do Big Bang. No universo em expansão, matéria básica produzida logo no início e esse brilho remanescente que teria sobrado dessa explosão inicial. Qual a evidência que é usada para dar essas interpretações? No caso da expansão do universo, o desvio espectrográfico da luz das galáxias para o vermelho. No caso dessa matéria produzida logo no início, no caso mais hidrogênio e hélio, seria a abundância de elementos existentes, que é o que a gente observa bastante no universo. E, por fim, esse brilho remanescente, a radiação de fundo, que também é conhecida. Então, estão aí esses são os 3 pilares básicos da teoria do Big Bang. As pessoas dizem o seguinte: nós temos essas evidências. Não, o que tem sido apresentado são interpretações da evidência que tentam se encaixar a teoria do Big Bang nessas evidências, tá? Então é muito importante a gente entender isso. Mas muitas pessoas, quando tratam dessa questão do Big Bang, elas falam assim: não, mas o Big Bang não é o ato criador de Deus? Lembra que toda a teoria tem uma proposta que mostra o que teria acontecido não só naquele ato, mas depois. O que veio depois? A sucessão. Eu queria aproveitar e colocar isso aqui, porque isso aí aparece no livro do Stephen Hawking, aquele Universo numa Casca de Nós. Então é bem legal a gente pegar e dar uma olhadinha. Deixa eu colocar ali para você e a gente vai caminhar um pouquinho com isso, tá? Olha lá. Então a gente tem o Big Bang logo ali no início, essa singularidade, ou seja, de repente acontece algo muito interessante ali. Num tempo extremamente pequeno, você tem esse pedacinho de coisa aí onde, olha o que aparece no livro: período das leis da física estranhas e desconhecidas. Rapaz, como é que é o negócio aí? Então o universo começa um período de leis da física estranhas e desconhecidas. Tá bem, logo depois, num tempo de 10 a menos 43 segundo, ou seja, 0,00042 zeros, daí o número 1 depois, segundo, tá? Lembra que 1 milésimo de segundo tem 2 zeros e o número 1, 0,001. 1 milionésimo de segundo tem 5 zeros depois, 0,0000001. Se eu contei direito aí. Ou seja, imagina um tempo minúsculo como isso aí. Isso aí é o tempo onde houve o equilíbrio entre matéria, a ideia principal de matéria e antimatéria. Aí a coisa começa a acontecer. Logo depois você tem um outro período que é de aproximadamente 10 a menos, por volta de uns 35 segundos, de novo um tempo infinitamente pequeno. Daí começa o domínio dos quarks e dos antiquarks. Se você seguir um pouquinho mais, daí, olha só, isso aí a gente está falando, não foi nem o primeiro segundo ainda, tá? 10 elevado a décima, aí daí começa a formação de prótons, nêutrons e mesons. Como eu te disse, ainda não aconteceu o primeiro segundo. Nós estamos em frações bilionésimas desse primeiro segundo. Logo depois do primeiro segundo, agora chegamos no final do primeiro segundo, existe a formação dos núcleos de hidrogênio, hélio, lítio, deutério, esses elementos químicos básicos. Então, o primeiro segundo começa a aparecer esse negócio todo. A gente continua. Eu estou mostrando para vocês o que a teoria do Big Bang propõe. 3 minutos após o início, você teria a formação de átomos estáveis. Quais? Hidrogênio, hélio, lítio, deutério, esses aí. Então, 3 minutos depois, os átomos começam a ficar estáveis, tá? E a gente segue um pouquinho mais. 380 mil anos depois desse Big Bang, isso daí é toda a teoria, tá? Ou seja, começa a haver a separação da matéria e energia. É o que é dito que o universo começa a ficar transparente. Então, a gente agora tem condição de ver. Ou seja, antes era como se fosse uma neblina.
Agora não, agora as coisas estão ficando transparentes. É possível ver o que estaria acontecendo nesse universo. Daí a gente avança um pouquinho mais, 1 bilhão de anos depois desse chamado Big Bang, começa a formação de quásares, que são quase estrelas, esse tipo de coisa, ou protoestrelas, e estrelas e galáxias. Então, depois de 1 bilhão de anos após o Big Bang, essas coisas começam a se formar. E aí se pega esses últimos 13,7 bilhões, que é o que ainda está no livro, agora é considerado 13,8 ou 13,77 bilhões de anos, aí nós temos essa formação do que nós vemos do universo como um todo. Então aí você tem uma noção do que seria essa teoria do Big Bang em termos de tempo. Lembra que na teoria do Big Bang, as estrelas vieram muito lá no comecinho, cerca de mais ou menos 1 bilhão de anos. Planetas, vida. Rapaz, deixa eu colocar o seguinte, a ordem que o Big Bang propõe não é compatível com a ordem descrita no livro de Gênesis. Se o Big Bang está correto, Gênesis capítulo 1 está errado. Não tem como harmonizar os dois. Não faz sentido. A Bíblia diz que Deus primeiro cria a luz. As pessoas falam, mas está vendo, lá no Big Bang, luz é energia, no começo tinha energia. Tá bom, eu concordo com você até aí. Mas continua. Daí, de repente, você já tem a Terra, o planeta. Ainda não tinha estrelas e Deus está falando, olha, já tenho o planeta, já fiz o planeta onde eu vou colocar a humanidade. No Big Bang, planeta vai surgir bilhões de anos depois. Bilhões, você ouviu bem. Por exemplo, a Terra tem 4,5 bilhões de anos, segundo os naturalistas. 4,5, 4,6. Se você pegar os 13,8 bilhões de anos, faz a conta para você ver a quantos bilhões de anos atrás, ou depois do Big Bang, a Terra teria surgido. Percebe? Ou seja, não é compatível. É impossível você colocar os dois juntos. Agora, além de toda essa dificuldade aí, muitas pessoas falam, não, mas Gênesis capítulo 1 não é literal. Ali foi uma proposta apenas para que pessoas pudessem ter uma noção geral do que é Moisés queria contar uma história para o povo. Deixa eu colocar dessa forma. Não, Moisés não quis contar uma história. Havia um povo em formação que Deus havia chamado, o povo de Israel. E Moisés, sendo ele uma pessoa extremamente educada, no sentido um homem que havia crescido com a melhor educação que o Egito pôde oferecer, ele provavelmente estava totalmente assim familiarizado com os poemas épicos, como o conto de Gilgamesh e outros. Mas percebe, Moisés não falou nada daquela história. Nada daquilo que os egípcios, inclusive, acreditavam. E, especialmente com respeito à vida. Os egípcios acreditavam que o rio Nilo teria sido aquele que deu origem à vida, ou seja, pequenos vermes do rio teriam evoluído em seres humanos. Não é interessante? Moisés provavelmente aprendeu isso nos anos de universidade lá no Cairo. Ou seja, o Ramsés, independente. Ele aprendeu todas essas coisas, mas não foi isso que ele escreveu. Ele trata de uma forma espetacular como o universo, a vida teriam vindo à existência. Percebe? Então, para aqueles que tentam colocar Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 como sendo algo assim, isso daí é uma narrativa poética. Bom, de poema não existe nada ali, nós sabemos disso. A poesia no contexto judaico é completamente diferente. Então, nós precisamos entender que Gênesis 1 e 2, o estilo é de narrativa. Você encontra isso em toda a Bíblia, é assim, espetacular. Se você quiser estudar poema, tudo bem, pode estudar poema, mas infelizmente Gênesis 1 e 2 não são poemas, certo? Então é bem legal a gente pegar e entender um pouquinho essa dinâmica. Então, voltando, aqui você tem uma visão de como seria o Big Bang, a história proposta do Big Bang. E eu vou tratar um pouquinho mais disso daqui a pouquinho. Então é importante nós vermos que esse desenvolvimento de acontecimentos não é compatível com o desenvolvimento de acontecimentos do relato de Gênesis capítulo 1.
Mas tem um ponto aí que eu queria colocar e voltar um pouquinho, deixa eu trazer de novo a imagem, só para você ver. Olha ali no comecinho, períodos das leis da física estranhas e desconhecidas. Não é um negócio fascinante? Deixa eu mostrar para vocês o que isso significa de uma forma prática. Vamos lá. Por meio de leis da física estranhas e desconhecidas. Isso é óbvio. As leis da física conhecidas não teriam feito com que o mar se abrisse. O que significa, então, leis da física estranhas e desconhecidas? Essa é uma nomenclatura muito bonita que nós usamos na ciência para descrever milagre. Você ouviu bem, milagre. O Big Bang começa com um milagre. Leis da física estranhas e desconhecidas. Não é impressionante? Agora, eu fico assim impressionado em ver a quantidade de pessoas chamadas cristãos, e não estou dizendo que não são, e que literalmente aceitam essa proposta da teoria do Big Bang. Dizem que o Big Bang é a resposta científica. Agora, uma resposta científica que começa com um milagre, rapaz, isso a gente tem que sentar e conversar um pouco a respeito dessa resposta científica. Pois bem, isso é um pouquinho a respeito da teoria do Big Bang. Acho que deu para ter uma noção, não vou trabalhar muito mais nisso, porque você pode achar muita coisa na internet, você pode pegar os detalhes depois. Queria tratar, dando continuidade, algo que é muito interessante, que é a diferença entre ciência e cientificismo. Para nós, essa ideia de ciência hoje, as pessoas colocaram tudo dentro do mesmo balaio. Eu brinco de balaio porque meu avô costumava usar muito essa expressão, balaio de gato. Então, colocava tudo lá dentro do balaio, aquela cesta, tá, gigantesca. Então, tudo dentro do balaio. Hoje, ciência virou isso. As pessoas falam, não, mas se você não acredita no Big Bang, você não é cientista. Você não faz parte desse grupo de pessoas relacionadas com ciência. Percebe? A teoria do Big Bang é uma teoria. A gente pode discordar de teorias. Pode, inclusive, apresentar outras teorias, o que é justamente o que a gente tem visto. Uma quantidade muito grande de outras teorias. Teoria das cordas, supergravidade, as branas, prebranas e tudo mais. Então tem muitas teorias. Não é porque pessoas apresentam outras teorias que elas não são ou não sejam cientistas. Percebe? Então existe uma questão muito interessante nessa ideia de ciência e cientificismo. Ou seja, pessoas hoje têm puxado um pouquinho as barreiras da ciência e produzido algo que tem literalmente se tornado mais uma religião do que qualquer coisa. Eu costumo dizer para as pessoas de uma forma bem simples: Big Bang é uma teoria. Verdade ou não? Claro, é uma teoria. E a gente precisa entender que é uma teoria. Eu gosto muito desse show por falar nisso, acho muito legal. O pessoal tem umas ideias espetaculares, falam muita coisa assim interessante, tem muita abobrinha ali no meio também. Mas, quer dizer, coisa que não faz sentido cientificamente. Mas a grande maioria, os caras, ó, show de bola. Então é muito importante a gente entender que Big Bang é uma teoria. E toda teoria deve ser colocada à prova. Ela deve ser testada. Então, teorias, elas são testadas com, ou, no caso, processos naturais conhecidos ou leis científicas conhecidas. Então, deixe-me colocar, só para a gente entender um pouquinho, existem algumas leis científicas que são bem conhecidas, estão relacionadas com a termodinâmica. Eu não vou entrar assim em detalhes, mas deixe-me colocar apenas duas delas aí para a gente ter essa noção. A primeira delas, tratando da quantidade de energia que o universo possui, diz o seguinte, que a energia total do universo, ela é constante. Em outras palavras, energia não pode ser criada ou destruída, ela é apenas transformada. Ela vai de um tipo para outro. Essa é uma proposta muito interessante de Rudolf Clausius. Ou seja, sendo que a energia do universo ela é constante, a sua entropia, ou seja, a entropia do universo, a sua capacidade de desorganização, sempre tende para o máximo. Percebe? Quando a gente deixa o universo por conta própria, parado que eu digo assim, não estático, tá? Parado no seguinte, sozinho, quietinho. É mais ou menos a mesma coisa que acontece com aquilo que nós temos. Você já deixou guardado um sapato, um tênis, por exemplo, por 10 anos?
Então você vai lá na casa do seu avô, tinha um tênis que ele comprou e esqueceu, ficou guardado lá. De repente você fica tão feliz, você olha a caixa e fala, nossa, é Adidas, ou seja lá o que for. A hora que você abre o tênis, você pega assim, tá novinho, mas você segura, ele começa a esfarelar. Ué, ele nem foi usado. Isso é o que nós chamamos de entropia. Você compra um carro novo, ele quebra, ele fica velho, ele para de funcionar. Você compra uma roupa nova, ela estraga, ela rasga, fica fininha, ela começa a... Percebe? Tudo, qualquer coisa, e você não precisa ficar usando o tempo todo. Ou seja, essa lei, que é a chamada segunda lei da termodinâmica, diz que qualquer coisa deixada por conta própria, a tendência será sempre ir do organizado para o desorganizado. Helmholtz falou algo muito interessante a respeito disso, Hermann Helmholtz. Ele disse assim, olha, sendo que o universo caminha continuamente para um estado de desorganização, ele deve ter sido energizado em algum tempo do passado finito por meio de um processo que violou a segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica é a lei da entropia, que as coisas tendem do organizado para o desorganizado. Percebe? Então, o que Helmholtz propôs, essa ideia básica, é que no passado, então, teria alguma coisa acontecido para energizar e fazer com que a coisa funcionasse. Não é fascinante? Então, quando nós pensamos a respeito disso, tem muitas coisas que nós precisamos levar em consideração quando tratamos de teorias. Lembra que eu disse? Teorias precisam ser colocadas à prova. A teoria do Big Bang é uma delas. A teoria do Big Bang tem uma proposta assim, bem interessante. Deixa-me colocar para vocês. Segundo a teoria do Big Bang, tem algo assim meio estranho, sabe? Por quê? Quando nós olhamos para as leis da termodinâmica, espontaneamente, os sistemas sempre irão do organizado para o desorganizado. No entanto, quando a gente trata da teoria do Big Bang, por alguma razão misteriosa, um milagre assim espetacular, as coisas foram do desorganizado para o organizado. Ou seja, do nada até a natureza. Não é algo assim impressionante isso? Percebe? Quando as pessoas falam que o Big Bang é uma proposta científica, eu primeiro mostrei para vocês que o início do Big Bang ele baseia-se em um milagre. Leis da física estranhas e desconhecidas. Isso é milagre. Então a gente precisa entender a dinâmica de tudo isso aí para não ficar perdido no meio do pacote, tá? O segundo, que é muito importante, é justamente essa questão quando nós testamos. Vamos colocar com as leis científicas conhecidas. Têm sido testadas e retestadas, e a gente tem plena confiança nelas porque nós sabemos que essas leis regem a natureza. Não foi a natureza que criou essas leis, percebe? É muito importante a gente entender isso. Ou seja, que as leis científicas não foram criadas pela natureza. Isso é mais um ponto interessante, né? Qual a origem, então, das leis da natureza? Se não foi a ciência que criou, se não foi a natureza que criou, de onde teriam vindo essas leis? Percebe? Não é fascinante que as leis da natureza são sobrenaturais? Rapaz, a coisa está ficando só cada vez mais complicada, não é? Para os naturalistas. Para nós que entendemos as Escrituras, cremos na Bíblia e tudo mais, a gente não tem problema nenhum com nada disso. É bem normal, bem tranquilo. Nós sabemos que a natureza teve uma origem sobrenatural, um milagre. Nós sabemos que a natureza veio à existência através de um plano, de um planejamento. Ela não é fruto do acaso. E a complexidade que nós observamos nela mostra isso. Mas também nós percebemos que existem leis específicas que regem a natureza que mostram que a tendência dela, deixada por conta própria, é ir do organizado para o desorganizado. Deixa eu fazer um pequeno parêntese aqui, porque muitas pessoas perguntam o seguinte: peraí, você está falando da segunda lei da termodinâmica? Então Deus já criou o universo literalmente morrendo. Ele criou o universo com a propensão de morrer, isso é verdade. Por quê? Ele criou a segunda lei da termodinâmica porque essa é uma lei que é necessária para que o universo funcione. Percebe? Essa é uma lei muito importante pelo seguinte: se a energia do sistema for constante, então a entropia desse sistema sempre estará no máximo. Mas se a energia não for constante, ou seja, tiver sempre uma fonte de energia colocando energia nesse sistema, a entropia tem a tendência de ficar no mínimo. Em outras palavras, Deus criou o universo
usando a segunda lei da dando a segunda lei da termodinâmica, desculpe-me, dando a segunda lei da termodinâmica, para que o universo fosse uma prova visível para todos que tudo que foi criado depende dele. Tudo. O exemplo que eu gostaria de dar para vocês a respeito da segunda lei da termodinâmica e como esse conceito que eu acabei de mencionar agora funciona, foi o povo de Israel. Eles moraram 40 anos no deserto, a sandália deles não estragou nem a roupa. Como é possível isso? Como seria? Ou seja, 40 anos andando no deserto, aquela areia do deserto, a parte mais rochosa, e anda para lá e anda para cá. A roupa e as sandálias não estragaram. Não é impressionante? Você fala, mas e a segunda lei da termodinâmica? E a pergunta é, e a coluna de nuvem e de fogo? Um Deus presente, produzindo uma quantidade de energia sobrenatural para que a segunda lei da termodinâmica, a entropia, estivesse sempre no mínimo. Percebe? Voltando ao nosso contexto, então, do Big Bang, percebe que o Big Bang, literalmente, ele tem esse pequeno probleminha. Ele aponta na direção errada das leis conhecidas, principalmente as leis da termodinâmica, que dizem que sistemas deixados por conta própria irão sempre do organizado para o desorganizado. E o Big Bang diz que foi do desorganizado para o organizado. Espero que eu tenha dito certo. Ou seja, a lei diz do organizado para o desorganizado, Big Bang diz do desorganizado para o organizado. Agora, tem algo muito interessante a respeito disso, que Sir Eddington, ele falou, eu quero colocar aqui para você, Arthur Eddington, ele disse algo espetacular a respeito disso. Olha só. Penso eu que a lei, que a entropia sempre aumenta, segura a suprema posição dentre as leis da natureza. Olha essa parte que eu coloquei em vermelho aí. Não está assim na publicação dele, tá? Que foi lá de 1927. Mas ele disse o seguinte: mas se a sua teoria for achada sendo contra a segunda lei da termodinâmica, eu não poderia dar-lhe nenhuma esperança. Não haveria nada para ela a não ser o seu colapso em profunda humilhação. Deixe-me ler novamente. Mas se a sua teoria for achada sendo contra a segunda lei da termodinâmica, eu não poderia dar-lhe nenhuma esperança. Não haveria nada para ela a não ser o seu colapso em profunda humilhação. Arthur Eddington, 1927. É muito interessante porque quando a gente olha todo esse contexto, não é difícil a gente perceber que a teoria do Big Bang é uma teoria não somente contra a ciência, ou seja, contra o conhecimento científico, mas ela tem se tornado um tipo de uma religião. Hoje as pessoas falam do Big Bang, falam que como o universo teria surgido 13,8 bilhões de anos atrás, eles nem falam, nem pensam, nem tratam isso como uma teoria. Eles simplesmente chegam e falam, não, o universo surgiu há 13,8 bilhões de anos atrás. Rapaz, tem muita coisa para a gente tratar. Percebe a ideia do cientificismo, onde nós fomos parar? Hoje não é mais ciência, é cientificismo. No fundo, é uma religião. É uma religião do homem tentando montar a história, a sua história, de como todas as coisas teriam começado. Aquele livro que eu escrevi, Como Tudo Começou. Mas tem um viés aí um pouquinho diferente e eu queria tratar um pouquinho disso com vocês, que é o seguinte. Como fica história antes da história? Peraí, deixa eu explicar. História antes da história, o que significa isso? A Bíblia fala da história. Gênesis capítulo 1. Ela fala da origem do universo, da origem do nosso planeta, da origem da vida, da origem dos povos, tudo isso aí. Ou seja, é muito importante nós entendermos que quando a gente trata desse aspecto, que a história teve uma origem, ou seja, a origem da história. Por que a história teve uma origem? É simples, porque a história teve que ter um início. Porque a história trata do universo, e o universo teve um início. A história trata da Terra, que também teve um início. A história trata da origem da vida, que teve um início também. Ela trata da humanidade, que também teve um início. E ela trata assim, das coisas criadas, de tudo que existe, que também todas elas tiveram um início. Percebe? Então, quando a gente fala de história antes da história, a pergunta é, houve história antes da história bíblica? Ou seja, houve uma história que aconteceu antes de Gênesis 1:1? Se ela teria acontecido, por que Deus não teria nos deixado saber?
Você fala, não, mas isso daí é Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para que cumpramos as palavras da sua lei. Eu concordo com você. Só que tem coisas reveladas que muita gente não conhece ainda, né? Isso aí é ignorância, não é coisa não revelada. Então a gente precisa entender a diferença dos dois. O que existe é uma quantidade absurda de coisas reveladas, principalmente na ciência que nós estamos vivendo hoje, esses últimos 100 anos de ciências. Tem muita coisa errada aí no meio também. Infelizmente tem teoria de Darwin e outras coisas desse jeito, Big Bang, coisas assim, mas tem muita coisa fascinante que a ciência tem descoberto e tem sido algo espetacular para a gente aprender sobre isso. Mas voltando à questão da história, porque isso é um aspecto muito importante para a gente, deixa-me colocar o seguinte: a história teve que ter um início. Do ponto de vista humano, antes do universo existir, não poderia haver uma história, isso é óbvio. Antes do próprio planeta Terra existir, talvez, ou seja, como é que a gente poderia saber dessa história passada? Pelo seguinte, do ponto de vista humano, antes de vida inteligente existir, não poderia haver uma narrativa histórica. Percebe? História teve que ter um início. Ela teve. E não somente isso, ela só poderia ter tido um início depois do início do universo, não antes do início do universo. Mais especificamente, a partir do momento que você tem vida inteligente. Antes disso, você não tem observação. Você literalmente tem interpretação. Então nós temos que interpretar para saber o que teria acontecido. Eu cito vários exemplos a respeito disso, porque tem muita coisa interessante para a gente tratar nesse contexto. Por exemplo, jogo de futebol. Quando o time A perde do time B. Se o time A é que conta a narrativa, como é que ele vai contar essa narrativa? Não, o time jogou muito bem, o técnico escalou muito bem os jogadores, o outro time não foi de nada, não vou nem entrar em quais times, tá, para não criar problema. Qual seria a narrativa do time B? Não, aquele juiz roubou, aquele negócio lá do VAR, estava tudo errado, esse pessoal, foi comprado esse negócio aí. Essa é a verdade, porque a gente tem time, o time é bom e só perdeu porque nós fomos roubados. Percebe como as narrativas mudam? Alguém teria que estar lá. Quem esteve lá e viu e presenciou tudo, teria condição de produzir uma narrativa correta. Porque quanto menos interpretação, mais próximo da realidade a narrativa é. Percebe? Mais perto da realidade. Então é importante a gente olhar isso daí. Por quê? Porque a história teve que ter um início. Eu falei para vocês do ponto de vista humano, agora deixa eu falar do ponto de vista bíblico. Deus é o verdadeiro autor da história. Percebe? Ele já existia antes do universo existir. Então ele tem condição de falar como o universo veio à existência. Ele continuará existindo após o fim do universo. Rapaz, a gente não vai nem chegar lá. A gente está no meio do caminho aí, mais alguns anos, a maior parte de nós aqui vai fazer parte da memória. E Deus não necessita estar nem fazer parte da história para poder narrá-la. Percebe? Agora, tem um ponto que é muito importante, esse que eu coloquei embaixo, que o fato de Deus agir na história não significa que ele esteja sujeito a ela. Percebe? Ou seja, o Deus da Bíblia, ele é o Deus que já existia antes da história existir. Ele é o Deus que existia antes do universo ter sido trazido à existência por ele. Ele é o único que pode nos dizer claramente e perfeitamente como tudo começou. Só ele tem condição de fazer isso. Tudo que nós podemos fazer com todo o nosso conhecimento científico, com todo o nosso equipamento científico, com esses milhões de pessoas pensando, é interpretar. Nós jamais teríamos condição de narrar. O único que teria condição de narrar é o próprio Deus. E aí vai entrar um monte de questões e eu quero colocar algumas coisas só para a gente poder pensar de uma forma bem interessante a respeito disso. Tá? Então, história antes da história? Não. O que nós temos é história que não é história. Percebe a diferença? História que não é história. O rapaz ali está até feliz com isso. É muito importante a gente entender essa questão da diferença entre história e história. História é o que aconteceu.
É por isso que muito daquilo que nós temos, principalmente nos nossos livros e muita coisa que a gente lê, a gente chama de história, na verdade são interpretações. E basta um simples achado para mudar totalmente o nosso conhecimento da história. Tem vários deles aí no meio do caminho, e eu não vou citar agora por questão de tempo, mas muita coisa interessante que já foi descoberto mudou totalmente o nosso conceito. Não vou citar os hititas, o povo heteu. Até por volta dos anos 1800, ninguém tinha conhecimento desse povo, só a Bíblia falava dele. Literalmente as pessoas questionavam a existência, se realmente no passado teria havido um povo chamado povo heteu, o povo hitita. E era um negócio assim maluco. Até que no finalzinho dos anos 1800 foi descoberto Hattusa, que na verdade era a capital dos hititas. Foi descoberta uma cidade, uma civilização espetacular do jeito que a Bíblia nos diz. Não era um grupinho nômade lá num cantinho, não. Nós tivemos que reescrever a história. Percebe? Muitos achados arqueológicos desses últimos 100 anos fizeram com que nós reescrevêssemos a história dos povos. Você lembra do teorema de Pitágoras, triângulo retângulo? Pois é, nós descobrimos um pequeno tabletezinho de argila, datado de pelo menos 1000 anos antes, que já tinha o teorema dele. Já pensou que coisa espetacular? 1000 anos antes de Pitágoras, os caldeus babilônicos já conheciam. E sabe o que é mais interessante? Eles fizeram os cálculos precisos, corretos, usando base 60. É como o relógio, de 0 até 60, daí começa 1, 2, continua. A gente usa base 10. Eles usavam base 60 e fizeram os cálculos perfeitos. Inclusive, nesse pequeno tablete de argila, que é espetacular, o exemplo que foi dado mostra que eles conheciam até mesmo o inverso da raiz quadrada de 2. É 1 dividido pela raiz quadrada de 2, que é um negócio que a gente usa bastante na ciência. Isso é só para mostrar que conhecimento científico, quando a gente pega algumas coisas, mudam totalmente a nossa visão da história. Deixa eu falar um pouquinho do que está acontecendo, falando de algo espetacular que eu tenho acompanhado bem de perto. Não vai dar tempo de falar muito, porque tem muita coisa para ser dita, então eu só vou dar uma pinceladinha, tá? É isso aí. É o telescópio James Webb. Ele foi lançado no dia 25 de dezembro de 2021. Eu falo para as pessoas que isso daí foi o maior presente de aniversário que Deus poderia ter nos dado. Presente de Natal, desculpe, que Deus poderia ter nos dado. Olha só, 25 de dezembro, que maravilha isso daí. Eu não sou desses aí que fica idolatrando o Natal no dia 25, mas estou dizendo que já que o povo celebra o dia 25 como sendo Natal, estamos nós aí, ó. 25 de dezembro de 2021, o telescópio James Webb foi lançado. E no dia 12 de julho de 2022, foi um pouquinho antes do Congresso do Design Inteligente que nós tivemos no ano passado, ele começou a funcionar. E aí tem algumas características dele, o diâmetro dele dá mais ou menos 6,5 metros, a área toda dele é de quase, um pouquinho mais de 25 metros quadrados, a distância focal dele é espetacular, 131,4 metros, é um negócio maluco. E o comprimento de ondas que ele pega é de 0,6 até 28,3 micrômetros, e vai mais ou menos do laranja até o infravermelho médio. É muito legal. E ele tem feito um monte de coisa espetacular. Só para você ter uma noção, isso aqui são duas imagens da mesma área do espaço. Uma foi feita pelo telescópio Spitzer, tá, do lado esquerdo, a outra foi feita pelo James Webb, aí do lado direito. Olha que coisa espetacular a diferença das duas. Não somente isso, tem algumas regiões, olha essa aí que coisa espetacular, isso aí é conhecido como os pilares da criação. Olha que coisa espetacular a nitidez. Inclusive, sendo com infravermelho, a gente consegue ver bem através dos gases e da poeira que está nessa região aí. Então você percebe uma quantidade absurda de coisas fantásticas da criação do nosso Deus. Inclusive, algumas delas são muito legais. Por exemplo, essa é uma galáxia aí que a gente não conseguia ver muito bem, e o James Webb conseguiu uma resolução espetacular. Vou deixar como lição de casa para você dar uma procuradinha, porque tem sido falado muito a respeito dessa galáxia e tudo mais. O que eu queria tratar é algo assim um pouquinho relacionado com o que eu trabalho.
No laboratório onde eu trabalho, eu mexo bastante com a parte de espectrometria e a gente analisa elementos químicos em alguns banhos de folheamento, coisas desse jeito. Então, um negócio assim de eletrodeposição, só para ficar mais preciso aí. Então, é bem legal você poder saber quais são os elementos químicos que tem lá naquele banho e a quantidade deles. E às vezes, por exemplo, esses dias atrás lá, o pessoal chegou e falou assim: rapaz, ó, a gente está tendo problema lá nos banhos, né? Nesse daqui especificamente. Falei, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha, ver se não tem contaminação nisso daí. Pegamos uma amostra, colocamos lá no nosso ICP-OES, depois você procura para você ver que é bem legal o que ele é. E colocamos lá e de repente, nesse banho, sabe o que apareceu? Ferro! Falei, rapaz, não é para ter ferro aí, o que será que aconteceu? Com certeza alguém deve ter derrubado um alicate, uma chave de fenda, alguma coisa lá dentro. Nós achamos os restos mortais de um alicate lá dentro. Deu para a gente descobrir o que estava acontecendo. Mas como que é feito isso? Tem um processo que é bem legal. Deixa eu colocar aqui só para a gente ver. Quando nós pegamos os elementos químicos, cada elemento químico, ele possui linhas de luz. Eu vou colocar, deixa eu usar o linguajar um pouquinho mais simples, tá? Por exemplo, você pegar o hidrogênio e você aquecê-lo a mais de 10 mil graus Celsius, ele vai mostrar cerca de 468 linhas, ou seja, frequências ou comprimentos de onda. Só que essas daí são do hidrogênio. Se você pegar, por exemplo, o oxigênio tem quase 6 mil dessas linhas, tá? São diferentes. Se você pegar, por exemplo, o ferro tem mais de 34 mil delas. E se você pegar o enxofre tem mais um montão, aí tem mais de 8 mil delas. Percebe como essas linhas são diferentes? É justamente por essas linhas que nós temos condição de saber quais são os elementos químicos. Então nós temos um equipamento que aquece essa mistura, a nossa amostra, no caso do ICP-OES, a até 10 mil graus Celsius. Nessa temperatura os átomos começam a emitir luz. E a luz que eles emitem, geralmente tem algumas delas estão no espectro invisível, outras estão mais no infravermelho, a gente consegue detectar e falar, isso aqui é luz do hidrogênio, isso aqui é do enxofre, isso aqui é do carbono, isso aqui é do nitrogênio. E pela intensidade da luz que está sendo emitida, a gente sabe até quanto que tem lá na nossa amostra. Então, voltando um pouquinho, só o princípio é mais ou menos assim. Quando você aquece o elemento químico, os elétrons pulam de um estado de energia para outro e quando eles caem, eles emitem essa luz. E tem um monte de negócio desse jeito aí, tudo já catalogado. Por exemplo, a gente usa bastante o NIST, tá? Que tem toda essa informação espetacular, a gente só precisa ir lá e você já vê tudo aí prontinho, você pode pegar e comparar, dar uma olhadinha. Tô só passando rapidinho aí, só para você ver que é um negócio assim espetacular. Então, quando a gente olha esse negócio, a gente pode pegar e dar uma olhadinha no James Webb. Quer ver que legal? Ele pega coisas lá no espaço e ele avalia para a gente isso daí. Olha só, isso aqui é para a gente ter uma ideia. Esse pacote todo aí que está voltado foi de uma galáxia que eles observaram a 13,1 bilhões de anos-luz, tá? Então uma coisa assim, maluco. Você está vendo essas linhazinhas ali? São literalmente algumas dessas frequências que eu estava falando para você. Tem algumas ali que tem uns picos assim, você está vendo que eu coloquei ali? E nesses picos aí tem um negócio que é bem interessante que a gente acaba vendo o que está acontecendo ali. Quer ver? Isso aí é do NIST, tá? E ali é do James Webb. Então só estou colocando para você ter uma ideia algumas frequências que o James Webb observou e embaixo o que o NIST coloca para a gente. Então a gente tem condição de comparar essas frequências e por meio dessas comparações você percebe que, por exemplo, o espaço entre as frequências do James Webb, você vê 5,2%, 5,52%, 10,7%. Olha no NIST a mesma coisa embaixo. Daí são as linhas do espectro do hidrogênio. Tá? Em outras palavras, a gente tem condição de ver essa ideia, portanto, do efeito chamado Doppler. Ou seja, a gente pega esse pacote todo aqui, vê esse negócio, essas divisões todas que a gente tem aí, e você percebe que, você fala, peraí, isso é um negócio bem interessante. Dá para a gente pegar esses negocinhos, esses números, calcular, tá?
Dá para a gente ter uma noção, literalmente, do desvio espectrográfico, esse Z que eu estou chamando ali um Z médio, tá? É o que a gente chama de redshift, o desvio espectrográfico da luz para o vermelho. Você pega isso daí, coloca nas suas equações aí, dá para calcular até mesmo os demais comprimentos de onda. Ou seja, quando a gente pega o gráfico completo dele, isso aí foi o que eles passaram para a gente, tá? Então eles mostraram que nesse objeto, essa galáxia lá tão distante, ela já possuía literalmente oxigênio, ela possuía o neon. Então, percebe um monte de elementos químicos que... Ei, peraí, você lembra que eu disse para vocês que no início era para ter só o quê? Hidrogênio? Não era para ter esses outros, que são elementos que a gente chama de elementos metálicos. No caso da astronomia, elementos metálicos são todos aqueles acima do hidrogênio e do hélio, tá? Não é que eles sejam metais, são metálicos que a gente chama. Então você tem uma quantidade imensa deles aí. Olha só que coisa legal. Dá para perceber que tem um monte de outras coisas ali, de outros pontos, que eles não avaliaram. E com o software que eu tenho lá no laboratório, com todo o negócio que a gente tem lá, dá para avaliar esses outros. Quer ver que coisa interessante? Só para ter uma ideia, logo no início do universo já tinha, como eles descobriram, neon, oxigênio, mas também já tinha argônio, tinha cromo, tinha vanádio e tinha ferro. Sabe o que é espetacular quando a gente fala a respeito do ferro? É que na sequência toda de uma estrela, ferro é praticamente o último a ser produzido. Então a gente não encontra ferro assim em todo lugar. O que essa lista de coisas aí mostra é que nessa galáxia tão distante, ela praticamente estava tão pronta, tão perfeita, tão funcional quanto a nossa. Não é fascinante? Como é que é? No início do universo, galáxias prontas, completas, complexas e funcionais. Isso é o que o Big Bang está trazendo para a gente. Desculpe, o que o James Webb, não o Big Bang, o que o James Webb está trazendo para a gente contra o Big Bang. Logo no início, completo, complexo, coisas perfeitamente funcionais. Só para a gente concluir, deixa eu colocar algo para você poder parar e pensar um pouquinho aí. Um cristão poderia aceitar o Big Bang? A resposta é aceitar, sim, claro que ele pode. Ninguém está aqui para chegar e falar, você não vai aceitar. A questão é se seria coerente depois de tudo isso daí. Seria coerente. Ou seja, você dizer que Gênesis, você interpretar Gênesis baseado numa ciência furada, numa ciência que sabe que não tem por onde ir. Ou seja, bateu no fundo do poço, as evidências estão vindo cada vez mais e mais mostrando que Big Bang não funciona. O universo não veio à existência por meio de um Big Bang. Vou até colocar não teria vindo à existência, só para ser um pouquinho mais suave, percebe? Não tem como. Agora, as pessoas chegam para mim e falam assim, não, mas qual o teu problema com isso? Na verdade, não é um problema. Na verdade, é uma questão de consciência. Para e pensa. Segundo a teoria do Big Bang, nós teríamos logo no início um pontinho que não passaria do tamanho de um próton. É aquele que vocês estão vendo ali do lado esquerdo. 10 a menos 15 metros. O que significa isso? Você vai pegar o metro, dividir em 1000 partes, daí você vai ter 1 milímetro. Você vai pegar esse 1 milímetro e vai dividir em 1000 partes, você vai ter 1 micrômetro. Daí você vai pegar esse micrômetro, vai dividir em 1000 partes, você vai ter 1 nanômetro. Daí você vai pegar esse nanômetro, já percebeu, né? Você vai ter que fazer isso 5 vezes. Daí esse negocinho desse tamanho, isso seria o universo no seu início. E desse negocinho, nós teríamos o que você está vendo na imagem aqui da direita, que seria uma quantidade absurda de estrelas. Mais estrelas no universo do que todos os grãos de areia do nosso planeta. Para ser a verdade, segundo os cálculos mais recentes, 10 vezes mais. Fico pensando aqui, imaginar que tudo isso teria vindo à existência do nada. As pessoas falam, mas foi Deus que guiou isso daí. Não, porque Deus escreveu o que ele fez em Gênesis capítulos 1 e 2. Deus não trata absolutamente nada parecido com o Big Bang. Nada. E
quando pessoas afirmam que Deus usou o Big Bang, a evidência científica mostra que o Big Bang é falso. Eu fico impressionado em ver a quantidade de pessoas, principalmente aqueles que se chamam irmãos, indo nessa direção, ensinando o Big Bang, pregando nas igrejas que Deus usou o Big Bang para trazer o universo à existência. Rapaz, não foi isso. Com certeza não foi. O que eu queria deixar para você pensar, apenas para a gente concluir, é o seguinte: seria coerente um cristão aceitar o Big Bang? A resposta é óbvia, não é? A resposta é não. Não é coerente. É por isso que nós precisamos estar, como disse o apóstolo Pedro na sua carta, lá em 1 Pedro 3,15, que nós devemos estar preparados para dar razão da esperança que nós temos. A esperança que Gênesis 1 e 2 são literais. Porque se Gênesis 1, que trata da criação dos céus e da terra, não for literal, se Gênesis capítulo 2, que fala da árvore da vida, não for literal, que esperança eu e você poderíamos ter de Apocalipse 21, que fala da criação de novos céus e nova terra? Vai demorar bilhões de anos também? Que esperança eu e você poderíamos ter de compartilhar da árvore da vida? Percebe? O que você encontra nos 2 primeiros capítulos da Bíblia, você encontra nos 2 últimos. Se os 2 primeiros não forem literais, certamente os 2 últimos não serão. Fica aqui meu desafio, para você poder parar e pensar como é que funciona isso aqui. Do nada, a natureza, só através de um Deus todo-poderoso, sábio, que foi capaz de planejar com uma inteligência incrível, com um design inteligentíssimo, a natureza. E ele fez acontecer. Muita coisa boa para a gente parar e pensar, não é? Vou ficando por aqui. Isso é só o começo, hein? Lembra que eu abri uma porta, agora entra e faz pesquisa. Pessoal, um forte abraço para vocês. Mais uma vez, foi um prazer muito grande estar com todos vocês. Uma alegria muito grande. Fica também minha oração de gratidão a Deus por vocês, por toda essa equipe que trouxe esse evento todo à existência. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho e pela oportunidade. Forte abraço, professor Adalto Lourenço.